Olá meus amigos, aqui Paulo Barros desde Noruega, gravando neste canal porque o nosso canal Duna Press, Jornal, ele está... Não podemos publicar vídeos durante 7 dias desde ontem, 30 de junho. Segundo o youtuber, nós infringimos suas regras. Bom, aqui para deixar claro, nós publicamos, comentamos, fizemos a narrativa de um vídeo da doutora Nisi Yamaguchi. E eles acharam que aquilo não deveria estar no canal e nos deram uma suspensão de 7 dias. Então eu estou publicando desde aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre... todas as redes sociais estão controladas pelo sistema brasileiro de justiça, ok? Então não adianta, por exemplo, você abrir uma conta no Gateway ou no Gabi ou em redes sociais diferentes onde você possa gravar livremente, falar livremente. Uma coisa é certa, você pode, se você gravar o seu vídeo em uma rede que respeita a liberdade, o seu vídeo vai ficar ali. Isso não significa que ele vai passar no Brasil, porque as redes sociais que não atendem às normas de justiça brasileira são eliminadas do país. Então, quando alguma rede tem notoriedade, imediatamente o STF vai para cima e chega lá e coloca as regras na mesa, ó. As leis são essas, atende ou senão a gente corta. Agora, de quem que é a culpa, do STF? Não, a culpa são dos legisladores que fizeram as leis para que o STF tivesse força para poder censurar as redes sociais. Vejam o caso do Telegram. O Telegram, ele sofreu ali um acoso do sistema e o que tiveram que fazer? Tiveram que abrir um escritório em São Paulo e ter uma representatividade. Caso contrário, seria banido do país. Ou seja, as pessoas que moram dentro do Brasil não teriam livre acesso ao Telegram. Poderia ter acesso através de proxy e outros sistemas, mas não livremente. Ou seja, você entrar na Apple Store ou na Google Store, baixar ali o aplicativo, colocar o seu nome, o seu nick ou o seu telefone e começar a usar a rede. Então, esse é o primeiro tema que eu queria falar neste vídeo. Todas as redes sociais que atuam no Brasil estão controladas pelo sistema. Isso é um controle, ok? Que ninguém pediu. Isso é uma censura prévia. Isso é ilegal, inconstitucional. Quer dizer, agora as leis que marco da internet, coisas assim, aquele encontro que a Dilma teve com o Zuckerberg, com o dono do Google, etc., foi exatamente para essas tratativas. E aí, a partir de ali, aquilo foi estendendo. E hoje, eles estão num nível fortíssimo de controle. Agora vamos falar sobre o que querem fazer com os pingos nos is, por exemplo, que alcançaram, a Jovem Pan tem mais de 5 milhões de seguidores no YouTube. Os pingos nos is está com 4 milhões 600 e algo, 700, chegando ali, E então agora o sistema Pacheco, Lira e companhia agora estão fazendo reuniões privadas para eliminar a imprensa que leva os fatos. Eles trazem os fatos para nós. Eles não formam suas narrativas, eles demonstram ali, olha, repórter, ele reporta os fatos. E nós que temos que interpretar. Muito bem, existem as pessoas que dão opinião, existem as pessoas que fazem narrativas, existem pessoas que debatem dentro do grupo Jovem Pan. Então, já eu volto. Vou pegar um café
e volto em seguida. Então, meus amigos, é isso. Os jornalistas dos Pingos nos Is estão informando esses fatos, né? Também sobre esse acoso incrível, hein? Mas isso incomoda por quê? Incomoda porque essas pessoas são profissionais, estão trabalhando e apenas trazem a verdade para a telinha, né? Só que os mandatários do Brasil não gostam que eles estejam trazendo os fatos, os acontecimentos. E agora começa essa perseguição inacreditável. Bom, o sistema tá ruim aí no Brasil, hein? Muito ruim. Bolsonaro acaba de tomar uma rasteira do Aras, né? O Aras engavetou o pedido de investigação lá contra o Alexandre de Moraes e também interpretou que o Daniel Silveira pode ser condenado e estar inelegível para as eleições. Ou seja, esse Aras também pertence ao sistema, ao mecanismo. Ele não faz o trabalho dele. Ele não é um funcionário público que trabalha para você. Ele trabalha contra você. Inacreditável. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu nunca vi na minha vida um acoso e tantos traidores e tantas pessoas contra um homem que só quer trabalhar. O cara só quer trabalhar, o cara quer desenvolver o Brasil, quer diminuir a delinquência, quer aumentar a qualidade de vida, levar melhores condições para todo mundo dentro do Brasil. Mas o cara não consegue, porque tá todo mundo contra o cara. Inacreditável. Por quê? Eu me pergunto, como isso é possível? Vou deixar uma dica aqui para vocês. Nos anos 60, Noruega nunca teve disso, né? Mas nos anos 60, eles sentaram na mesa, todos os oposição, direita e esquerda, sentaram na mesa para um projeto de desenvolvimento nacional. E até hoje, entra governo, sai governo, eles seguem nessa direção do que foi tratado lá nos 60, gente, no pós-guerra, porque os nazis estiveram aqui, fizeram um estrago tremendo, né? Mas depois daquilo, reconstrução, então aproveitaram já, sentaram na mesa, vamos fazer aqui algumas mudanças também para que a Noruega se torne um país muito desenvolvido. E é hoje, né, o mais desenvolvido que existe em termos sociais. Aqui não existe fome. Qual é o país do mundo que conseguiu esse status? Falem pra mim. Qual é o país do mundo que tem um fundo soberano como o da Noruega? Nenhum, zero. Bom, seguimos aí no Brasil, né, que o fogo tá aí. Então você observa que todo o mecanismo está trabalhando contra o cara. E se está trabalhando contra ele, está trabalhando contra você que votou nele, tá trabalhando contra mim. E está trabalhando para o resto também, contra o resto também. Digo, vamos supor, se ele quer fazer algo, mas o mecanismo não deixa, algo beneficioso para você, mas o mecanismo não permite, não afeta só os bolsonaristas, afeta todo mundo que tem no Brasil, todos, exatamente todos. Inacreditável. Então não existe uma união, um senso comum, não existe. É uma autêntica guerra, onde obviamente você vai ser o maior lesado, com toda certeza. Pode escrever, você que paga os impostos e é você que paga o salário de todos esses caras que estão contra o presidente. E aí? O que dizer?
além de se preocupar com os problemas internos, que são enormes, né? Tem também os problemas externos que estão em cima do Brasil. E o Brasil vai administrando isso e gestionando isso como pode, para que amanhã não seja invadido, sei lá. Bom, meus caros, as pessoas estão nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, no Facebook, no Twitter, colaborando com suas informações, mas a maioria dos trabalhos que são feitos nesses aplicativos é de compartilhar o que está acontecendo em um lugar. Como, por exemplo, você vê lá a carrossela, de repente todo mundo, uma semana inteira, falando da cozinheira comunista. E não tem outro assunto. Enquanto isso, o mecanismo e o sistema estão lá preparando uma série de medidas contra você, contribuinte. Preparando a mesinha ali, todo o esquemão para o Lula assumir a presidência da República depois das eleições. E olha aí, diante de tudo isso, ainda tem o tema da segurança do mandatário, né? A segurança, ameaças de morte, livremente pela internet, eu vi. Augúrios de morte. Que isso? Por que tanto ódio? Que a coisa é psicótica, hein? Por que tanto ódio de um cara que só está querendo construir um Brasil melhor para todo mundo? O que esse homem fez? Agora, eu vou falar para vocês, ele não fez exatamente nada, mas é a ideia que ele traz que é a grande ameaça. Vocês estão entendendo? O Bolsonaro chegou, não compactuou com o bandido, pegou a chave do cofre, colocou numa correntinha e colocou no pescoço. Só que abre sou eu. E aí ele se tornou inimigo de todos esses bandidos que estão aí dentro dessa república. Todos, sem exceção, dentro do mecanismo, funcionários públicos contra você. Impressionante, hein? Você olha lá as instituições, Câmara dos Deputados, a maioria comunista, vagabundos, Senado a mesma coisa. Você olha os tribunais de instâncias, a própria Suprema Corte, você olha as universidades, incrível. Enquanto isso, os grupetes de minoria causando o caos, distraindo todo mundo, com invasão à igreja, entre outras coisas. E enquanto isso, o presidente e as pessoas que trabalham dentro do país vão construindo, melhorando as infraestruturas, terminando as milhares de obras inacabadas, que é sempre o que ofereceram esses governos comunistas, né? Desde a entrega lá do poder militar para os caras. Engodo, meus caros, pão e circo para todo mundo. Então, as pessoas precisam se concentrar, as pessoas que estão debatendo nos grupos, nas ações, ou seja, fazer ações, reunir-se em grupos, marcar manifestações. Não espere aquelas manifestações que tem que estar com o presidente, etc. Blá, blá. Não. Faça sua manifestação ali no bairro, com os seus vizinhos, no condomínio do seu prédio. Isso é bem difícil, né? É uma coisa que não se faz no Brasil, não tem essa cultura, né? Normal. Eu entendo, hein? Eu sou brasileiro, nasci aí, vivi minha infância e minha juventude no Brasil, adolescência. Aqui, por exemplo, houve uma manifestação
popular em todo o país, que eu presenciei nos últimos 13 anos. Ela ocorreu depois do Panama Papers, que havia um cliente estrangeiro que tinha uma conta bancária em um banco norueguês, e esse cliente, ele era uma pessoa que tinha desvio de dinheiro, e não era norueguês, hein? Desvio de dinheiro no Panama Papers. Aquilo é considerado aqui na Noruega, tá, um insulto para o país. Então as pessoas se manifestaram com uma velhinha. Quando escurecia, todas as cidades, as pessoas se manifestaram com uma velhinha na mão. Todo mundo saía para a rua, se juntava ali. Então todo mundo se manifestava dessa forma apenas. E como foi marcada esta manifestação? A manifestação foi marcada pelos professores. Tudo aqui nasce na escola. Se deve haver algum tipo de mobilização, é na escola. O professor manda um bilhetinho. Claro, antigamente era um bilhetinho, né? Ali dentro daquela caderneta diária que a gente tinha, de ver as lições que o nosso filho tem que fazer, vinha o bilhetinho do professor. Tal dia, vamos fazer uma manifestação por isso, por aquilo. Mas a cultura não serve só para isso, né? Aqui, por exemplo, é muito normal que os professores continuam mandando bilhetinho. Vamos nos reunir no sábado, no pátio, no jardins do colégio. Participe, traga sua salsicha. Eles falam assim, porque é normal, tá? Sempre como tem uma reunião assim, eles acendem as churrasqueiras, né? Então você traz a sua salsicha, literalmente. Traz sua salsicha, seu hambúrguer, coloca ali e a família vai comendo, todo mundo vai batendo papo. E ali quem tá? Ali tá a sociedade toda, tá os médicos, tá os pais das crianças, médicos, professores, dentistas, advogados, juízes, piloto de avião, motorista de caminhão, todo mundo tá ali na escola, no sábado, se reúne, bate papo. E não é para falar sobre a condição do seu filho, é para socializar-se. Vocês estão entendendo? Isso é lindo. A primeira vez que recebemos isso, né? Eu não entendi nada. Traga sua salsicha. Bom, nós realmente fomos, mas não levamos nada. E quando chegamos lá, explicaram, né, que aqui é assim. Claro, repartiram lá o que eles tinham conosco, né, para comer. Foi normal. Tinha refresco, refrigerante, água, e tinha balas, caramelos para as crianças, né? E eu tenho imagens que eu até fiz. Muito curioso. A partir de então, já sabemos o que deve ser feito, né? Então é muito bacana porque você tá ali, né? E você sabe, você conhece as pessoas. O pai do amiguinho do teu filho, filha, é o juiz da Corte Suprema, é o delegado, é o piloto de avião, é o motorista do ônibus. Impressionante, muito bacana. Muito bem, sem desviar o foco aqui pro tema do Brasil, sobre o que eu estava promovendo aqui para vocês, dando a ideia, deixando a ideia, né? Porque eu vejo muitas pessoas realizando dicas e compartilhando informações dentro dos grupos, mas isso já é algo que está virando geracional, porque eu, por exemplo, participo dos grupos desde quando os aplicativos começaram a funcionar. Por exemplo, não sei, 12 anos, 13, 14 e até 15 anos, eu estou ali e 500 grupos em vários aplicativos. Participo como posso, quando eu quero, quando me interessa. Tenho meu trabalho, então o corpo não permite, né? O tempo é pouco, mas a gente participa como pode. E o que eu vejo sempre é a mesma coisa, sabe? O mais do mesmo. Existem pessoas que se irritam quando você fala é o mais do mesmo, mas é o mais do mesmo mesmo. Com rara exceção de que haja manifestações multitudinárias, olha, dia 7 de setembro, vamos nos reunir todos na Avenida Paulista, e todo mundo vai para lá.
Ano passa, não acontece nada. Vocês já viram que o mecanismo, eles, ó, não querem nem saber se você vai lá, se você está passando fome, se você está morrendo, se você... Não querem saber. Acabou, meus amigos, acabou. A manifestação, esses caras já não tem mais... Não tem medo do povo. Só que tem uma coisa, esqueceram de dizer para eles que quem paga toda essa... todo o mecanismo é você mesmo. É você que financia tudo isso, que paga tudo isso. Você está percebendo? Então é lamentável às vezes você ver pessoas com tanta popularidade, pessoas do bem, com tanta popularidade em grupos, na televisão, no YouTube, malgastando o seu preciosíssimo tempo, rebatendo o mais do mesmo. Mas isso é inconsciente, não é porque faz a 3D. Vocês entendem? Não é porque faz de propósito, é inconsciente. Graças a Deus, estando aqui de fora, dá para ver, como dizia mesmo Olavo de Carvalho, nós que estamos fora, podemos ver com mais clareza onde estão os pontos deficientes que se pode consertar, que se pode mexer, que se pode ajudar ou se pode deixar ideias. E com tantas pessoas trabalhando e se reunindo nos aplicativos, só que o aplicativo ele não vai mudar em nada, a não ser que as pessoas... porque veja bem, mesmo se você tem, vamos supor, você tem um grupo no WhatsApp que tem 100 pessoas, as 100 pessoas concordam, nós votaremos em Beltrano, e ponto final. Por quê? Por causa disso e daquilo. Ótimo. Quando você chega lá no dia da votação, aí você coloca lá o seu número e só Deus sabe para onde vai aquilo. Isso é a realidade. Não adianta Fachin, não adianta Barroso, não adianta Alexandre de Moraes tentar refutar isso, porque essa é a realidade. Quer uma prova? Barroso, senhor. Alexandre, senhor. Fachin, senhor. Diga pra mim em quem que eu votei em 2018. Vai lá e pega o comprovante e fala pra mim em quem que eu votei em 2018. Quero ver se você vai ser capaz de fazer isso. Não vai ser capaz, porque as urnas não são auditáveis. Vocês estão entendendo? Se não são auditáveis nem para eles, por eles, imagina para você, que realmente é a pessoa que está pagando por aquele voto, de alguma forma. O seu voto é a sua liberdade, o seu direito. Eu vou votar nesse candidato aqui, porque as ideias dele são as ideias que são as mesmas ideias que eu tenho para mim, para o meu entorno, para minha família. Mas isso não acontece. Por quê? Porque o sistema, o esquemão, o mecanismo, ele tem um outro desenho de gestão. E esse desenho não funciona, porque se funcionasse, o Brasil seria como uma Noruega. Rica, não deve para ninguém, todo limpinho, todas as estruturas maravilhosas, todo, exatamente todo. Não existe fome. E existe pobreza, claro. As pessoas que ganham menos de 700 mil são consideradas pobres. As pessoas que ganham mais de 700 mil são consideradas ricas. Vocês estão entendendo? Existe. Por quê? Qual a diferença? A diferença é a seguinte: o cara que ganha, que é rico aqui, ele vai, ele trabalha 1 hora e ele compra um carro que você precisa trabalhar 10 horas. Olha a diferença. Vocês estão entendendo? Mas ambos podem comprar o mesmo carro. Não é porque o rico pode comprar um Ferrari e você não. Não, você também pode comprar um Ferrari, mas você vai ter que trabalhar mais horas para que isso seja possível. Não é impossível como no Brasil. Como que você, professor da primária, vai comprar um Ferrari? Fala para mim. Quando? Se você se comparar, por exemplo, com um ministro da Corte Suprema. O ministro da Corte Suprema, ele ganha 300 mil por ano, por mês.
Como é possível isso se o teto é 40? O mecanismo, meus amigos, tá tudo amarrado para que funcione dessa forma. E eles não estão sozinhos. Os senadores a mesma coisa, os deputados a mesma coisa, os juízes, os promotores. Existe milhões de pessoas nesse grande mecanismo, nesse grande esquemão. E é você que paga tudo. Vocês estão entendendo? Como é possível isso? Como é possível? É impossível. Então, se você fizer uma comparação, um político aqui ganha 1, você ganha 70 desse 1. Ou seja, o político ganha 100, você ganha 70. No Brasil, o político ganha 100 e você ganha meio. Não chega nem a 1. Vocês estão entendendo? Essa é a grande diferença. Mas por que isso? Porque não existe um trabalho de união e desenvolvimento do país. Notem que o Brasil ele é riquíssimo, hein? Mas riquíssimo, riquíssimo. Ele tem tudo que a Noruega não tem, por exemplo, tanta energia como tem o Brasil. Que energia é essa? Todo esse sol, todas essas terras cultiváveis, 365 dias do ano. Mas, então, as riquezas do Brasil, elas estão sendo desperdiçadas e o pouco que se gera riqueza para as pessoas, são poucas as pessoas que se beneficiam com essa riqueza. Não existe um plano para que todas as pessoas sejam beneficiadas. Notem vocês, olhem o holerite de um deputado. Olha aqui. Como que é possível que o deputado ganhe tanto dinheiro e não cotize impostos, não pague impostos? Gente, se ele não paga imposto, você também não deve pagar. Agora, se você paga, ele também tem que pagar. Essa é a lógica. Você está entendendo? É assim que funciona. Em toda parte, em todo país civilizado e desenvolvido. Por que que as pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil são as que pagam menos impostos? Como é possível isso? Eu estou falando funcionalismo público, porque essas pessoas não são mais que isso, empregados, funcionário público. E se você não for o primeiro que coloque isso na sua cabeça, você será passado para trás. Vossa Excelência, a gente deixa para que eles se tratem assim. Você não tem que tratar um funcionário público como Vossa Excelência. É ao contrário. Você está entendendo? É ao contrário que funciona. Eu sou Vossa Excelência porque eu pago o teu salário. Você está entendendo? Então, eles podem se tratar de Vossas Excelências, entre eles ali. Mas com você não. Com você não deve tratar esses caras como Vossa Excelência. Ele tem que tratar você como Vossa Excelência. E a primeira forma de você ver que isso está funcionando é exatamente respeitando o dinheiro público e fazendo com que a sua vida seja maravilhosa. Que você saia na rua com a sua mulher, seu filho e não tenha medo da sua sombra. Primeira coisa. Que as ruas estejam limpas, que a água seja abundante e perfeita para você. A eletricidade, todas as infraestruturas, a educação, a saúde, etc. Tudo deve estar funcionando à perfeição. E aí sim você vai falar: parabéns, você é o funcionário público. Estou muito feliz. Você é de fato um Vossa Excelência. Vocês estão entendendo? É assim. Agora, essa picaretagem que se fez no Brasil, esse esquemão, esse sistema que já dura 132 anos, que tornou o Brasil um país invivível, digamos assim. Por quê? Para as pessoas que estão de fora, você olha desde fora e você fala: peraí, as pessoas ali parecem que estão sendo cozidas vivas, mas elas não percebem. E é isso que acontece no Brasil. Você passa a tua vida inteira, chega aos 70 anos, cheio de doenças, pobre. A maioria das pessoas são assim. Maioria. Alguns tiveram outras oportunidades e conseguiram
não fazer parte dessa maioria esmagadora, gente. Estamos falando entre 70% e 75% da população. Mas como assim? É só você olhar os índices de pobreza, de desemprego e os índices de, por exemplo, que é um maravilhoso índice de desenvolvimento humano no Brasil, os esgotos e a água tratada. 70% da população não tem esgoto tratado. 46 milhões de pessoas no Brasil não tem água encanada. Então é muito simples você pegar e fazer os cálculos assim por cima, superficiais, e realmente enxergar que a maioria do povo brasileiro passa necessidade, todas elas, de todas as formas que vocês possam imaginar. Mas tudo isso é arrastado pelo sistema republicano, e as pessoas encarregadas de fazerem esse trabalho são exatamente os funcionários que você contrata e que você paga para que faça a gestão do Estado. Quer mudar? Muda tudo. Começa pelo Estado. Manda essa monarquia, essa república para o espaço, e que seja, aclamem o rei, aclamem o Império do Brasil. Como? Fala com o seu deputado, com o seu senador, não quer? Nas próximas eleições você está fora. Simples, arranca o cara dali e coloca as pessoas que querem fazer mudança. Essa é a forma democrática de fazer mudanças. Daí a constitucionalidade libertadora, por exemplo, que é uma porta para o futuro, uma porta de mudança para o Brasil. Quantas pessoas estão tratando desse assunto? Não, está todo mundo totalmente concentrado nas eleições. Não, claro, o Bolsonaro vai ser eleito, mas é o Lula que vai ser empossado. Vocês estão vendo isso? Como evitar isso? Evitar fazendo mudanças no sistema. Por quê? Porque se você não faz mudança no sistema, eles estarão colocando Lulas na cadeira presidencial quantas vezes quiserem. Hoje, amanhã, dentro de 4 anos, 8, 12, 2030, 40, 50, nada vai mudar, assim como nada mudou nos últimos 130 anos. Simples. Você acha que vai ter alguma mudança nos próximos 130 anos se você ficar totalmente concentrado na parte errada do sistema? Meus amigos, é assim que funciona. Respirem fundo. Feche os olhos. Concentrem-se. O que eu posso fazer agora, nesse momento, para alertar outras pessoas que nós precisamos mudar hoje? Eu sou Bolsonaro? Claro que eu sou Bolsonaro. Deus, pátria, família, tudo que eu mais gosto. Eu apoio ele, voto nele, certo, perfeito. Mas o próprio homem está aí hoje, estão fazendo um esquema para prendê-lo. O Bolsonaro possivelmente, lamentavelmente e infelizmente será preso. Por quê? O sistema tem que demonstrar para o mundo que é possível. Vocês estão entendendo? Quando prenderam o ladrão, a justiça foi feita. Mas prenderam o Bolsonaro, por quê? Qual é o motivo? O único motivo é porque ele é um homem que teme a Deus, um homem pró-família, um homem contra o aborto, um homem que está contra que um pedófilo pegue seu filho e viole ele, um homem que quer ver você armado, um homem que não quer ver o seu filho consumindo drogas no meio da rua. Então, para eles, esse homem é o inimigo número 1, porque ele está contra tudo aquilo que eles mais querem. Eles querem liberdade total e absoluta para todo o mal que possa existir dentro de uma sociedade. Essas coisas são o mal. Agora, você vê aqui, por exemplo, como que é o sistema aqui?
referente a essas coisas. Muito diferente, meus amigos, muito diferente, porque a lei funciona. Vai ficar para um próximo vídeo, a gente pode falar sobre cada um desses itens que eu citei, ok? Mas é isso, meus caros. Fica a dica de hoje. Um abraço a todos, sorte e que as coisas melhorem para todo mundo. Mas é muito importante estar debatendo, hein? Debatam, porque as mudanças se fazem com ideias e não com censura. Essas pessoas que querem censurar você, elas têm um plano de vida para você. Mas, peraí, será que é esse plano de vida que eu quero para mim? Não, me escutem, por favor. Então, eles não querem ouvir você. Ele está querendo censurar as tuas ideias, a tua boca. Bom, fica a dica de hoje. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.